Bom, pessoal, continuando aqui, no último vídeo, então, eu parei aqui falando sobre soma de vetores, né? Eu expliquei para vocês que somar vetores é diferente de você somar escalares, que seria somar números. Quando eu tenho, só para dar um exemplo aqui para vocês, 5 eu acho que vai ser muito, vou pegar só F3 e F4 para dar um exemplo. Então, eu tenho aqui um vetor, vou chamar de V1, que é um vetor genérico, tá? Aqui eu estou fazendo igual o matemático faz, pega um vetor que pode significar, representar qualquer coisa. Não interessa, ele tem esse módulo aqui, dado por esse tamanho dessa flecha, e ele tem essa direção e sentido. E eu vou ter um segundo vetor genérico aqui, que eu vou chamar de V2. E eu quero saber agora como que eu faço V1 mais V2. Eu sei que o resultado V1 mais V2 vai ser um vetor resultante. Então esse vetor resultante ele possui, como qualquer outro vetor, módulo, direção e sentido. Aí que, como diria, né, a porca tosse o rabo. Porque como ele tem, além do módulo, ele tem direção e sentido, o que acontece? Esse V1 tem uma certa direção em um determinado sentido. O V2 tem uma direção completamente diferente de V1. Para onde que vai apontar essa porcaria desse vetor resultante? Ele vai apontar na direção de V1? Ele vai apontar na direção de V2? Ele vai apontar numa terceira direção diferente? O que vocês acham? Uma maneira de fazer esquematicamente para a gente ter uma noção de para onde que esse vetor vai apontar, o que a gente chama de regra do paralelogramo. Vou pegar esse vetor V2 e vou fazer um vetor paralelo aqui. Ele tem o mesmo comprimento, então esse tracejado que eu fiz ele tem o mesmo tamanho desse vetor V2 e ele é paralelo, então ele tem a mesma direção. Vou fazer a mesma coisa com o V1. O vetor resultante, pessoal, quando eu faço isso, eu fechei aqui um paralelogramo, tá vendo? Formado por V1, esse camarada daqui, esse camarada daqui e esse camarada daqui. O vetor resultante nada mais é do que um vetor que sai desse ponto e vai até esse ponto. É a diagonal desse paralelogramo. Isso aqui é o vetor resultante. Então, notem que o vetor resultante ele possui uma terceira direção e sentido. V1 já tinha uma direção de sentido diferente de V2. Agora tem uma terceira direção e sentidos no final das contas, que é dado pelo vetor resultante. Isso é uma maneira de fazer a soma. Tá? A outra maneira é eu pegar aqui o V1, o V2 está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou transladar esse vetor V2 aqui para cá. Então o vetor V2 que estava aqui, eu joguei ele para cá e desenhei ele aqui. Marcos, mas eu posso fazer isso, cara? Que doideira! O vetor ele pode mexer desse jeito? Pode. Doideira, né? Mas pode. Esse vetor V2 ele é equivalente a esse outro vetor V2 aqui, porque ele tem o mesmo módulo. Notem que ele tem o mesmo módulo, que ele tem o mesmo comprimento, ele tem a mesma direção, tá? Porque ele é paralelo ao vetor V2 original, ele é paralelo, então é a mesma direção. E ele tem o mesmo sentido. Esse vetor original ele também apontava aqui para cima. Então esse vetor V2 ele é equivalente a esse vetor. Então eu posso sim. Ah, Marcos, mas como que eu sei então quando que eu posso, quando que eu não posso? Você sempre pode transladar um vetor. O que é transladar? É você mexer ele no espaço sem esticar ou comprimir. Se você estica ou comprime um vetor, você muda o módulo dele. Você não pode fazer isso, senão deixa de ser o mesmo vetor. E você não pode girar o vetor para nenhuma direção. Se você gira o vetor, ele adquire uma nova direção e um novo sentido. E aí o seu vetor ele não é equivalente mais. Agora, sempre que você apenas transladar, o que é então transladar?
A grosso modo, isso aqui é mexer sem girar, nem mudar o tamanho. Isso aqui é transladar. Sempre que você só transladar, continua sendo a mesma coisa. O que é o vetor resultante agora? O vetor resultante, ó, ele vai começar. Está vendo que agora um vetor está fazendo uma sequência, né? Está fazendo um caminho. Ó, O vetor resultante ele sai do começo do primeiro vetor e ele vai até o final do segundo vetor. Uma maneira muito fácil, tá, de você representar, de você entender essa soma de vetores aqui, é você representar esse vetor aqui como sendo um deslocamento. Então imagina que uma pessoa andou para cá e depois andou para cá. Isso é equivalente a uma pessoa simplesmente sair daqui e andar nessa linha reta. Tá? É a mesma coisa. O resultado final é o mesmo. Você saiu desse ponto e chegou nesse. Tá? Então o deslocamento resultante ele foi o mesmo. Interessa se você fez isso, ou se você fez isso, ou se você fez, sei lá, isso. O deslocamento resultante é o mesmo. Então são as duas maneiras de você representar a soma, né, por desenhos a soma de um vetor. Você pode fazer o vetor C aqui, ó, ou ele tá vendo, ó, sai do começo do primeiro e vai até o final do segundo, ou você faz aqui a regra do paralelogramo. Está representado aqui. Isso aqui então é a regra do paralelo. Sugiro que vocês prestem bastante atenção nessa regra do paralelogramo, porque ela é muito importante para a gente entender decomposição de vetores. Tá bom? Dica, pessoal. Faz diferença eu somar B com A ou A com B? O que vocês acham? Se eu somar B com A, eu estou fazendo isso. Sai do começo de B, vai até o final de A. Se eu somar A com B, eu posso transladar esse vetor para cá, né? Eu vou fazer tá vendo? Mesma coisa. A regra do paralelogramo, ela deixa bem clara que tanto faz você somar B com A ou A com B, tá? A soma de vetores, ela é o que a gente chama de comutativo. Não sei se vocês lembram disso, né? Puxar bem da memória aí agora. Ela é comutativa, tá? Não importa a ordem dos vetores, o resultado da soma é o mesmo. Beleza, aprendemos a somar vetores, 2 vetores. Se eu quiser somar 3 vetores, o que eu faço? Você tem várias maneiras de fazer isso. Primeiro, eu posso desenhar eles em sequência. Eu posso fazer aqui, ó, o vetor A está para baixo, aí eu tenho um vetor B que vai para cima, e aí eu tenho um vetor C que vai para cá. Né? Tá vendo que estão todos em sequências? Então o vetor resultante é esse trem aqui. Esse aqui é o vetor resultante. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, aqui eu já não posso fazer a regra do paralelogramo direto mais, né? Porque eu tenho 3. O paralelogramo eu só consigo fazer com 2. Mas aí lascou, né? Não lascou não, pô. Você pode fazer aqui, por exemplo, lembra que eu falei que A mais B é igual a B mais A? Isso aqui se estende para 3 vetores, tá? Quando eu tenho A mais B mais C, tanto faz a ordem que eu tenho nisso aqui. Então eu posso fazer, por exemplo, B mais C, ó, eu tenho esse paralelogramo aqui, então eu tenho esse vetor. Isso aqui é o vetor B mais C. E depois eu somo esse vetor com o vetor A. Seria uma soma por pares, né? Você agrupa 2 vetores, faz a soma deles usando a regra do paralelogramo e depois soma com o outro. Aí você vai ter outro par de vetores. Tá? Uma outra possibilidade seria somar aqui, ó, A com C, que eu tenho esse vetor para baixo, tá? E aí depois eu somo esse vetor, que é o vetor A mais C, eu somo ele com o vetor B, que vai estar um trem aqui assim. Faço o paralelogramo, vai me dar o vetor resultante aqui.
Eu não estou desenhando tanto em escala, né? Então eles não ficaram com o mesmo tamanho. Mas deu para sentir, né, a pegada que esse vetor vai ser igual a esse. A conclusão nossa sobre a soma de vetores ela é comutativa. Então, se eu tenho A mais B mais C, isso aqui é igual a B mais C mais A. Isso aqui é igual a C mais A mais B. Isso aqui é igual a... Pode fazer agora todas as combinações que você quiser aqui, né? A mais C mais B. Por aí vai. Isso aqui também vai ser igual a fazer isso aqui, ó. A mais B mais C, que é igual a fazer A mais B mais C. Então, o que está acontecendo aqui? Eu somo A mais B primeiro, vou ter um vetor resultante daqui. Depois eu somo com o vetor C. Essa é uma possibilidade. Ou eu somo B com C. Às vezes o B com C dá uma soma que é mais interessante para mim. E depois eu somo esse cara com o vetor A. Ah, mas como é que eu vou saber fazer isso então? Qual que eu vou escolher? Isso é tipo a pergunta de aluno. Ah, mas então como é que eu vou escolher? Uai, analisa a situação. É isso que a física ensina pra gente. Você pegar a situação e escolher a melhor maneira de resolver aquela situação. Com as ferramentas que você tem. Se toda vez alguém ficar te ensinando como que resolve aquele negócio, você nunca vai aprender. Então isso aí é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos. Qual que eu vou ter que escolher? Olha, qual que você acha que é mais vantajoso para esse caso aqui? Tá? Aí é caso a caso, então, tá? Não existe uma receitinha de bolo. Assim, não existe uma receitinha de bolo, mas existe a lógica, né? Existe o senso lógico de uma pessoa. Eu tenho um vetor, por exemplo, aqui, um vetor assim e um vetor assim. Uma possibilidade, né, dependendo da situação que você analisa, você pode ver que somar esse vetor com esse vetor, vou chamar aqui, ó, A, B e C. Dependendo da situação, você pode ver, por exemplo, que B mais C vai me dar um vetor na mesma direção do vetor A, mas no sentido oposto. Isso é interessante, por quê? Então a gente aprendeu a somar vetores, né, de maneira genérica. Agora, existem duas situações onde essa soma ela é muito fácil de fazer. Imagina que eu tenho um vetor A nessa direção sentido e um vetor B que é paralelo. Como que eu faço A mais B? Pega esse cara e coloca alinhado com A. Então aqui é o vetor A, agora eu faço o vetor B. Notem que o vetor C, o vetor resultante nesse caso, ele está na mesma direção de A e B. E ele tem o módulo do vetor R, ó, é isso aqui mais isso. Tá? Como que eu... então a gente diz o seguinte, o módulo do vetor R, nesse caso, é igual ao módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Pessoal, quando eu represento um vetor entre colchetes desse jeito, eu estou querendo dizer o módulo, tá? Isso aqui eu estou representando o módulo do vetor R. Então, se ele está entre colchetes, eu estou falando só o valor do vetor. Tá? Se ele está dessa maneira, aí é o vetor com a direção e o sentido dele. Então, quando esses caras estão alinhados, o módulo é simplesmente você somar. Aí sim você soma dois números. Tá? Porque você tem apenas uma direção e sentido aqui envolvidos. Né? A e B eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Não tem por que a soma deles dar numa direção e sentido diferente. O outro caso que é o caso mais simples, o outro caso que é simples é se eu tenho, ao invés de ter A aqui, ó, eu tenho um vetor B para trás. Quando eu desenhar esses caras aqui, ó, alinhados, eu vou ter A e o B para trás. Quando eu fizer essa soma,
O vetor resultante, vou fazer aqui de vermelho, ele vai sair do começo de A e vai até o final do B. Notem que nesse caso ele tem a mesma direção de A e B, ele tem o mesmo sentido de A. Por quê? Porque A é o maior vetor, né? A é um vetor maior do que B, só que ele tem um tamanho menor do que o A. Nesse caso, o módulo de R ficou o quê? O módulo de A menos o módulo de B. Mas, o mais acontece quando os vetores eles estão na mesma direção, mas o mesmo sentido. Então, esse mais aqui, ó, mesmo sentido. O menos é quando são sentidos opostos. Opa. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui para ver se fica um pouco mais claro. Tem uma esquiadora que percorre 1 km para o norte, depois 2 km para o leste, um campo horizontal. Qual é a distância que ele está do ponto de partida e em que direção? Ele quer saber qual é o vetor resultante desse deslocamento. Vamos representar. Vou desenhar, antes de mais nada, vamos desenhar um sistema de referência. Aqui é norte-sul. Ah, não gosto de norte-sul, então chama isso aqui de Y. Aqui é leste-oeste. Não gosto de leste-oeste, então chama isso aqui de X, não interessa. Tá? Ela anda 1 km para o norte. Então a esquiadora sai aqui, ó, da minha origem e ela anda 1 km aqui, ó, para o norte. Tá aqui o meu vetor. Saiu daqui e veio parar aqui. Depois desse primeiro percurso, essa é a posição da minha esquiadora. Era a posição 0, foi para a posição 1 km na direção norte. Sentido norte, né? Depois ela foi para o leste, 2 km. Então daqui, ó, ela andou 2 km para o leste. Então ela fez dois deslocamentos. Ó. Esse é o primeiro vetor, esse é o vetor, segundo vetor. Então eu tenho um deslocamento R1 de 1 km para o norte e um deslocamento R2 de 2 km para o sul. Aqui, ó, a natureza vetorial aqui, ó, tem um valor 1, tem uma unidade, quilômetro, tem uma direção e sentido, norte. A direção é essa, né, sentido norte. Aqui, desculpa, não é sul não, né, aqui é leste, desculpa. Leste. Ele quer a distância, ele está do ponto de partida. Então ele quer, ó, esse tamanho desse vetor aqui. Isso aqui, ó, é o deslocamento resultante dela. Ele quer saber esse camarada daqui. Como que eu faço isso agora? Pessoal, tá vendo que isso aqui é um triângulo retângulo? O comprimento desse cara daqui, ó, é a hipotenusa. Então a distância resultante ao quadrado, isso aqui é R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. A distância resultante, 1 mais 4, isso aqui dá raiz de 5 km. Para onde? Fazendo esse ângulo θ aqui. Ó. Quanto que vale esse ângulo θ? Ah, cara, ele é o ângulo cuja tangente, por exemplo, de θ, ela vale, tangente é seno, é cateto oposto, sobre hipotenusa. Então a tangente de θ vale 1/2. Então a direção θ dada pelo arco tangente de 1/2. Você pode fazer, né? Procura lá. Aqui, né? Então, arco tangente de 1/2, 26,6 graus aproximadamente. Então ela andou raiz de 5 km, fazendo aqui 26,6 graus
de leste para norte. Ou fazendo 63,4 graus com o eixo norte. Tá? É isso. Achei aqui, ó, pelo desenho. Vocês estavam achando que fazer os desenhos não adiantava nada porque não tinha número. Tá aqui, ó. Fiz o desenho e representei. Achei o valor dele por isso. Agora, olhem bem para esse exemplo aqui, ó. Ela andou 1 para o norte, 2 para o leste. Isso é a mesma coisa, tá? O ponto final dela seria o mesmo se ela simplesmente desde o começo tivesse vindo daqui direto para cá. Ela teria andado essa distância. Bom, aqui ela anda uma distância maior, né? Mas o deslocamento final é diferente. Distância é diferente de deslocamento. O deslocamento ele tem a ver com a posição final, vetor, menos a posição inicial. A distância é somatório dos modos dos deslocamentos. Então esse cara andou. Como assim somatório dos módulos dos deslocamentos? Bom, ele teve um deslocamento 1 de módulo 1 km. Ele teve um deslocamento 2 de módulo 2 km. Então ele andou 3 km. Eu somei os módulos dos vetores. Agora, o deslocamento não é 3. O deslocamento vale raiz de 5 km nessa direção e nesse sentido. É um vetor. A distância é um escalar. Tá? Então, notem que esse deslocamento final aqui, ó, certo? Que valia lá a raiz de 5 km, ele era equivalente a um deslocamento aqui horizontal, no meu sistema de coordenadas, e um deslocamento aqui vertical. Eu vou chamar esse cara de Rx e Ry. Rx e Ry, pessoal, neste caso, você pode dizer que são as componentes do vetor Rf. Ah, como assim componentes, Marcos? Todo vetor em duas dimensões, eu posso representar ele como a soma de dois vetores. Tá? Componentes do vetor são dois vetores que somados dão o seu vetor original. Então aqui se eu fizer Rx é um vetor, mais Ry também é um vetor, isso aqui vai me dar o deslocamento final. Tá aqui, ó. Eles estão alinhados ao começo do primeiro e final do segundo, tá vendo? Eles obedecem à regra de soma de vetores. Só que, quando eu estou falando de componente, pessoal, esses dois vetores cuja soma dá esse cara, para eles serem componentes, eles têm que ter uma propriedade muito importante, que é Rx é perpendicular a Ry. Esse aqui é o símbolo de perpendicular. Ele é mais resumido, né? Você pode resumir de um jeito, um lado só. Então, isso aqui está dizendo que Rx e Ry são perpendiculares. E isso, pessoal, é genérico, tá? Isso é uma coisa geral para qualquer vetor. Isso não é exclusivo de deslocamento. Todo vetor em duas dimensões ele pode ser representado como a soma de dois vetores perpendiculares. Então, se eu tenho um vetor força aqui agora, vamos supor para cá, existem dois vetores perpendiculares que somados vão me dar esse vetor F. Quais que são eles? Um vetor horizontal e um vetor vertical. Esse aqui é o que eu chamo de Fx e isso aqui é o que eu chamo de Fy. Então, as componentes de um vetor, pessoal, são vetores perpendiculares entre si, cuja soma
é igual ao que eu vou chamar aqui de vetor original. E como que eu represento o valor desses vetores aqui, desses componentes? Primeiro, qual que é a importância desses componentes? A importância desses componentes eu vou falar com vocês mais no próximo vídeo, tá? Então, acabou que eu achei que ia conseguir ser mais ágil aqui. A parte de soma de vetores por componentes vai ficar para a semana que vem, tá? Senão esse vídeo vai ficar grande demais. Mas não tem problema não. Não tem problema não. Porque a parte de cálculo que eu vou passar para vocês, ela é bem resumida. Tá? Eu vou dar só uma série de regrinhas, tá? Quando você quiser calcular a derivada de tal função, vai dar tal função, integral de tal função, vai dar tal função e por aí vai. É bem simples. Então, na aula da próxima quarta-feira, eu termino essa parte de vetores com vocês, no vídeo, tá? E passo essa parte de cálculo também. Nas aulas de segunda, eu sempre vou preparar alguns exercícios para vocês, tá bom? Só para dar um exemplo. Desculpa, mas qual é a importância dos componentes de vetor? A componente de um vetor, como todos os vetores eu consigo representar por essas componentes, e as componentes elas sempre vão estar no eixo horizontal, que a gente chama de eixo x, e no eixo vertical, que a gente chama de eixo y. Quando eu tiver aqui, por exemplo, dois vetores, um vetor A e um vetor B, e eu quiser somar eles, o que eu vou fazer, que é o assunto do vídeo da semana que vem? Eu vou decompor esses caras aqui em AX e AY. Essas são as componentes de A. E aqui eu vou ter BX e BY. Ah, Marcos, não entendi. Tá, beleza, você fez isso, mas parece que você só está criando mais situação em vez de resolver alguma coisa. Não, porque agora olha só. AX e BX eles estão alinhados, não estão? E eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então a componente resultante é só a soma deles. O BY com a Y também estão alinhados. Então a beleza, né, das componentes é isso. Quando você pegar vetores bizarros quaisquer para somar, se você decompor eles, você sempre vai cair ou numa soma ou numa subtração de números para chegar na componente resultante. Sempre. Porque quando você decompõe, todos os vetores eles vão ser projetados no eixo x e no eixo y. Ali você tem duas possibilidades apenas. Quando vai para a componente y, ou ele está para a direita ou ele está para a esquerda. No eixo y, ou ele vai estar para cima ou ele vai estar para baixo. Então, ou você vai somar as componentes ou você vai subtrair as componentes. Então, fica muito fácil de somar dois vetores usando componentes. Mas é um assunto do próximo vídeo. Vou dar um exemplo aqui de um vetor, de decomposição de vetor, do seguinte vetor. Eu tenho aqui um objeto, ele está sofrendo a ação de uma força F para cá. Essa força F, ela está fazendo simultaneamente o quê? Empurrando esse objeto para a direita, ou puxando esse objeto para a direita, com uma força Fx, e tentando levantar esse objeto aqui para cima com uma força Fy. Como que eu sei quanto que vale o que aqui? Para saber isso eu preciso de saber esse ângulo de inclinação. Aí aqui agora eu uso trigonometria básica. Fx e Fy, por definição, eles são perpendiculares. Então, o vetor e as suas componentes sempre formam um triângulo retângulo. Aí eu vou usar trigonometria. Fy em relação a esse ângulo θ é o cateto oposto. Então, Fy dividido pelo vetor F, cateto oposto por hipotenusa. Isso é seno de θ. Então, a componente Fy ela é igual ao valor do vetor força vezes o seno do ângulo θ. Tá?
Posso fazer a mesma coisa para fx. O fx em relação a θ é o cateto adjacente. Então isso aqui vai dar cosseno de θ. Então o fx ele é f cosseno de θ. Por favor, não decorem isso. Aprendam nesse desenho como que eu concluí isso aqui desse desenho. Se vocês decorarem, eu falo isso com todos os alunos, e mesmo assim, todo ano tem aluno que não decora e erra. Quando eu falei que o F é cateto oposto em relação a esse ângulo, é porque é em relação a esse ângulo apenas. Se o exercício tivesse me dado esse outro ângulo aqui, ó, o Fy em relação ao θ2, ele já é o cateto adjacente. Então você inverteria essas funções aqui. Tá? Então não decorem, tá, pessoal? Entendam por que isso aqui gerou isso. Tá? O que mais que eu posso fazer aqui? Ó? Isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto sem hipotenusa. Então se eu pegar, eu posso usar o teorema de Pitágoras aqui. Ó. Isso aqui, inclusive, é uma maneira de você representar o módulo de um vetor através dos seus componentes. Né? O módulo do vetor, que é o tamanho desse negócio aqui. Ó. Então, o módulo do vetor, ele é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. Essa componente quadrada mais esse componente quadrado, soma as duas, tira a raiz quadrada. Cara, é teorema de Pitágoras. Quando você fala isso aqui, fica parecendo um negócio de outro mundo, a pessoa vai decora a forma e não percebe que isso daqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Tá? E finalmente, eu consigo representar esse ângulo θ através desse componente? Sim. Eu fiz isso no exercício anterior. Fy sobre fx, isso aqui é o tangente do ângulo θ. Então, o ângulo θ é o arco tangente desse negócio. Eu tenho essas quatro relações aqui, que são relações, pessoal, genéricas. Aqui eu fiz para um vetor que é força, mas poderia ser uma posição, poderia ser uma velocidade. Tá? Eu posso pegar o mesmo exemplo, só que em vez de ser força, ser velocidade. Quando eu falo que um objeto com uma velocidade v, fazendo um ângulo θ aqui com o eixo x, significa que esse objeto ele está se deslocando tanto para a direita, com uma velocidade Vx, que é dada por V cosseno de θ. Quando a gente for ver lançamento de projétil, por exemplo, a gente vai voltar nesse desenho aqui, exatamente nesse desenho. Ao mesmo tempo que ele está andando para a direção para a direita, ele está andando para cima também, com uma velocidade Vy, que é dada por V seno de θ. Tá? Então, mais uma vez, o significado dos vetores e de suas componentes dependem de qual grandeza a gente está falando. Bom, pessoal, não vou falar mais na cabeça de vocês, não. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com esses caras aqui. Ó. Versores. Beleza? Eu vou falar para vocês o que são versores. Vou ainda introduzir como que a gente representa esses vetores aqui em 3 dimensões. E a gente chega na soma de vetores usando versores e componentes de vetor, tá? Que é o ponto-chave dessas primeiras aulas aqui. Então, o objetivo final dessa aula de introdução de vetores é a gente aprender a decompor qualquer vetor que aparecer na sua frente e usar essa decomposição para poder somar quaisquer vetores que aparecerem na sua frente também. Qualquer vetor você vai conseguir decompor e somar por componentes. Tá? Esse é o básico para a gente seguir no curso com tranquilidade. Beleza? Pessoal, sejam bem-vindos de novo ao curso de Física 1. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem por e-mail, escrevam no chat do Moodle. E não deixem de ir nas aulas síncronas de segunda-feira, tá? Que eu sempre levo exercícios para fazer e normalmente é nos exercícios que a gente começa mesmo a sacar o que está acontecendo. Beleza? Até mais, pessoal. Boa semana para vocês.